Agora, Gilberto Maringoni. Eu tenho notícias aqui para apresentar, mas aí eu apresento a notícia brevemente, só para servir de escada para o comentário dele. Depois, notícias internacionais, porque antes eu quero ouvir o Maringoni, obviamente, sobre essa pesquisa Datafolha e o cenário eleitoral brasileiro. Gilberto Maringoni, muito bem-vindo. Como está você? Dê a ordem, camarada. Mano Lopes, estou muito bem, espero que você esteja muito bem, espero que quem esteja nos assistindo esteja melhor ainda, apesar desse mundo que nos cerca. Tudo ótimo com você? Muito bem, graças a Deus, muito bem, muito bem. Nadou muito esse fim de semana? Não pude nadar, eu tive umas pequenas cirurgias aqui que eu tive que fazer, uma coisa pequena, uma coisa à toa, nada demais. E aí eu tenho que ficar 2 semanas de molho aqui. Estou correndo só, fazendo o que você faz também. Legal, que bom. Vai ficar bom logo e voltar a nadar. Gente, esse Maringoni foi já campeão de polo aquático. O cara é um negócio, é um monstro, assim, é um monstro. Campeão Gential Mauro, que é revelação aos 60 e poucos anos. Eu tenho 60 e tantos no surf aí no Nordeste. Mauro Estamos nessa, nós dois. É promessa para o futuro. O Maringoni virá passar férias aqui para aprender surf, tá? Já aviso que está marcado já. Maringoni, vamos começar falando de Brasil e dessa pesquisa Datafolha. Eu comentei mais cedo, foi criada uma enorme expectativa do lado do governo de que a Datafolha marcaria o início da virada, né? Lula se recuperando, uma virada, e foi um furo na água. Não foi isso que aconteceu, a pesquisa foi bem ruim para Lula. Como é que você está vendo este momento político eleitoral agora, as estratégias do governo e o cenário à frente? Mauro, eu assisti a sua análise agora há pouco, e você fez um panorama muito detalhado. Eu só quero adendar uma questão. O Datafolha apresenta algo inteiramente novo nessa campanha, que é o seguinte, que você, de certa forma, colocou isso, mas eu quero insistir nesse ponto que você falou, que é o seguinte: o Lula, ele empata no segundo turno com todos os candidatos que estão na disputa. Ele empata eu digo empata dentro da margem de erro, ou estão muito próximos. Ele, no segundo turno, o Lula tem 45%, o Flávio Bolsonaro tem 46%. No segundo cenário, o Lula tem 45% e o Caiado 42%. E no terceiro cenário, o Lula tem 45% e o Zema tem 42% também. O que isso quer dizer? Se a gente olha para a pesquisa do primeiro turno, a gente vê o seguinte, que o Flávio Bolsonaro está emparelhado com o Lula, isso não é novidade. Essas pesquisas anteriores vêm mostrando esse equilíbrio que vai ficando na campanha. Não é o fato dele ter passado dentro da margem de erro, ou seja, o Flávio Bolsonaro está com 46 ou 45, isso aí pode ser desvio da pesquisa. Essa não é a novidade. A novidade é a seguinte, olha só, o Lula no primeiro turno tem 39 e o Flávio Bolsonaro tem 35. Então, uma projeção do segundo turno colocaria os dois emparelhados. Acontece que o Caiado, que no segundo turno tem 42 contra 45 do Lula, no primeiro turno tem 5. Ou seja, o Caiado avança 37 casas do primeiro para o segundo turno. Quando você olha para o Zema, que é um candidato secundário, ele tem 4% no primeiro turno. Ele salta para 42%, ele dá um pulo de 38 pontos. Isso quer dizer o seguinte, você enfatizou isso pela manhã, qualquer que seja o adversário do Lula no segundo turno, pode ser um poste, vai chegar perto do Lula. Por quê? O problema não é Flávio, não é Zema, não é Caiado, não é Zé, não é Maria, não é João. O problema é que a campanha do Lula abriu espaço para um anti-Lula de maneira muito significativa. Ou seja, não vai adiantar o Lula fazer uma campanha para, eu detesto essa palavra, mas para desconstruir ou para desmontar a campanha do Flávio Bolsonaro. Não vai adiantar dizer que ele é da milícia, que tem a Copenhagen, que comprou uma casa de 5 milhões, porque se não for o Flávio, é o Zema, se não for o Flávio, o Zema é o Caiado, se não for o Caiado, é o prefeito de Bauru, é a prefeita de Bauru, seja quem for. Esse fato coloca o seguinte, quem está derrotando o Lula, quem está colocando dificuldades do Lula,
é o próprio governo Lula. A eleição virou um plebiscito do governo Lula. A eleição não é uma competição entre dois candidatos. E nesse plebiscito, se você olha para a aprovação e para a reprovação do governo, 51% desaprovam e 45% aprovam. Ou seja, o Lula tem de aprovação 45%, o Lula tem no primeiro turno 45%, o Lula tem no segundo turno 45%. Ele meio que calcificou a aprovação dele, que equivale, está exatamente igual à porcentagem de votos que ele pode alcançar na simulação do segundo turno. Quando você olha para o ótimo e bom, o Lula tem 29% de ótimo e bom e 40% de ruim e péssimo. E tem a mais alta rejeição, 48%. O Flávio Bolsonaro tem 46% de rejeição, o Caiado 16% e o Zema 17%. Ou seja, se ele tem uma rejeição semelhante ao do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro passa, os outros candidatos que têm a rejeição menor chegam junto. Então, isso coloca para o centro eleitoral, para a campanha do Lula, um dilema. O Lula vai ter que muito mais apresentar vantagens do que mostrar desvantagens alheias. Não vai adiantar ele bater, espancar o Flávio Bolsonaro, porque isso vai ser, eu estou dizendo na pesquisa de hoje, não sei da pesquisa, não sei, mas muda a tática de campanha. E o que é que o Lula vai apresentar como diferencial? Ele pode falar o que for. O problema é que você tem questões objetivas. Você listou aqui, você tem o endividamento das famílias, a fila do INSS, a inflação. É verdade que está baixa, está uma das mais baixas da história, mas a inflação é variação de preço. Inflação não quer dizer se as coisas estão caras ou estão baratas. Está muito caro. Mauro, por menos de R$50 você não compra uma carne de segunda. Se você vai comprar picanha que ia ter picanha e cerveja para todo mundo, a picanha está acima de R$100 o quilo. Então, não adianta falar, não subiu, ela está um valor, sim, a picanha está acima de R$100 desde o ano passado, não subiu, a variação inflacionária não aconteceu, mas o patamar está muito alto. Se isso pode acontecer, do impacto do bloqueio do Estreito de Hormuz, o bloqueio petroleiro, que está impulsionando o preço do petróleo para cima. O preço do petróleo está numa oscilação muito séria, né? Ele, de ontem para hoje, ou seja, desde sábado à noite, quando o vice-presidente americano rompeu as conversações de paz no Paquistão, isso impactou novamente o preço do petróleo, a expectativa. O preço do petróleo abriu hoje acima de $100 novamente. Só lembrando, de quinta para sexta, na semana passada, aqui, ó. Maringoni, gravíssimo, $102 agora. Eu acompanho em tempo real aqui, impressionante. Mas estava 94 no sábado. Pois ele deu um salto. Com a expectativa da paz, né? Ele deu um salto de quase 10%. Em um dia, em um fim de semana. Ele tinha baixado semana passada de 107 para 94, aí volta a subir. O que isso impacta? O preço do diesel, da gasolina, da querosene de aviação, o preço dos transportes vai explodir. O preço dos fertilizantes... Olha aqui, ó, é exatamente o que você está falando. Ó. O preço vinha aqui, e aí explode a partir do fracasso da negociação lá. Olha que impressionante a curva. Exatamente. Isso, o Irã também é um grande fornecedor de fertilizantes, o preço dos fertilizantes vai aumentar. Então, a gente tem uma bomba armada, não é para a campanha Lula, isso não é um problema, o Lula não tem nenhuma responsabilidade nisso direta, né? O preço dos transportes no Brasil tende a ser pressionado para cima e o preço dos alimentos mais ainda. Então, a gente pode ter uma campanha, a gente chega daqui a um mês ou dois, com esses preços sendo transmitidos, os preços dos combustíveis para os alimentos. E aí você tem uma explosão inflacionária. Até a campanha Lula explicar que isso não é culpa do governo, que isso é culpa da guerra, isso vai um longo argumento muito difícil de ser absorvido pela população. Quando eu digo que o Lula não tem responsabilidade direta nisso, mas tem indireta. O Lula passou, por exemplo, 3 anos com o seu secretário, o seu ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.
e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, esse que vai ser candidato agora a vice-governador do Rio Grande do Sul, praticamente inativos quanto à questão de você refazer os estoques reguladores de alimentos. Eu tenho insistido, sempre que eu venho aqui, que essa é uma questão crucial de qualquer governo. O estoque regulador de alimentos foi instituído no governo Jânio Quadros em 1961, ou seja, há 65 anos, um governo de direita. Estoque regulador é o seguinte: o governo compra safra de alimentos, de arroz, de grãos, de milho, de soja, do que for, compra carne na baixa dos preços, estoca, e quando o preço sobe, o governo vende. Eu cresci nos anos 60, 70, com uma loja da Cobal, que era uma subsidiária da Conab, a Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, do lado de casa, vendendo a granel, ou seja, sem embalagem, grãos, açúcar, sal, feijão, arroz, enfim, o básico da mesa do brasileiro, com preços muito mais baixos do que o mercado. Por que acabaram os estoques reguladores? Porque eles fazem concorrência com o agro, com os produtores privados que querem vender no preço alto. O governo Fernando Henrique começou a desmontar, o governo Lula 1 e 2 não remontou, Dilma 1 e 2 não remontou, o Temer e o Bolsonaro acabaram. Eram mais de 100 armazéns dos estoques reguladores espalhados pelo país que foram desmontados. 3 anos, não se montou um novo armazém, um estoque regulador. Isso ia solucionar totalmente os preços? Não, mas isso iria reequilibrar os preços, que poderia fazer com que o governo tivesse mais... de contenção. Exato. A outra coisa é a elevação do preço dos combustíveis, que a Petrobras, você corretamente falou aqui, a Petrobras está na mão dos acionistas. Os acionistas que mesmo faça chuva, faça sol, tem uma distribuição de dividendos absolutamente pornográfica. São bilhões, dezenas de bilhões de reais que são distribuídos. Há 2 semanas, o presidente da República retirou uma série de impostos e taxas do diesel, especialmente, para baixar o preço. No dia seguinte, a Petrobras aumenta o preço dos combustíveis. Ora, o presidente da República vê ali, o que aconteceu foi que o poder do presidente da República foi confrontado pela Petrobras. A Petrobras deu uma peitada no presidente e falou: não adianta você baixar o preço do imposto, que a gente vai aumentar porque os acionistas querem assim. Eu vou falar o que eu já falei aqui da outra vez que eu tive. Em 29 de março de 2022, aconteceu algo semelhante. Bolsonaro retirou impostos, a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis, o Bolsonaro não teve dúvida, demitiu o general Silvio Luna, que era o presidente da Petrobras, era um general, e demitiu o ministro das Minas e Energia. Era o que o Lula tinha que ter feito. Ah, mas vai imitar o Bolsonaro? Não, mas vai imitar o Bolsonaro. O presidente da República não pode ter a sua autoridade contestada por um órgão que está embaixo dele. Ele tem que ir para cima. Quando ele faz isso, aí vira a casa da mãe Joana, né? Você não tem controle. Então, eu digo, o Lula não é culpado da oscilação do preço. Mas o que ele está fazendo de retirar os impostos não é tudo o que ele poderia fazer. Ele tem que demonstrar, pelo menos para a população, mesmo que seja uma coisa complicada, mas ele tem que ter um efeito de demonstração de falar o seguinte: quem manda aqui sou eu e eu estou defendendo o povo. Na hora que ele fica quieto, bom, tudo bem. Ah, vou pedir para os estados a compreensão dos postos de gasolina, dos distribuidores, das refinarias privadas. Não tem compreensão nenhuma. Foi privatizado, pô. Então, eu acho que esse conjunto todo, esse amálgama todo, se expressa nesse Datafolha. Eu estou dizendo, o dado novo é que qualquer poste enfrenta o Lula em paridade de condições, em condições semelhantes, no segundo turno. Isso é gravíssimo. Eu não sei como é que o governo vai lidar com isso. Esses pontos que você listou aí, que o nosso amigo Elias Jabbour colocou como diferencial, não são diferencial. Não são muito fracos. O governo precisa dizer o que fazer. Vou avançar um pouquinho, Mauro. Acho que o Lula... Eu ia comentar exatamente disso. Se você olha nas redes sociais, no Facebook e tudo, o Maringoni tem feito assim... só falta mandar as cartinhas para falar sobre o Planalto. Ele tem feito diversos textos concitando, convidando,
clamando para o governo Lula tomar determinadas atitudes para reverter esse quadro. Fala. Claro, Mauro, o governo Lula tem que fazer, às vésperas das eleições, ele vai ter que fazer o que ele não fez em 3 anos e meio. Quer dizer, ele fez a base, você tem apontado bem, a base social do governo Lula, para quem a prioridade de governo dele é o capital financeiro e o agronegócio. Por quê? Não faço ideia. A convicção que eles têm, o compromisso que eles têm com essa gente, essa gente quem é? Essa gente é forcado. Essa gente é forcado. Essa gente é esse tipo de gente que o governo Lula favorece no seu governo. Ele teria que ir para cima e algumas medidas têm que ser tomadas. Fazer o que o Petro fez na Colômbia. Na canetada, no decreto, aumenta o salário mínimo, dá um aumento real do salário mínimo. Ah, mas tem arcabouço, não sei o quê. Não interessa, resolve isso. O Lula fez essa lei, retira o salário mínimo do arcabouço fiscal. Isso é perfeitamente possível. Segundo, dá um aumento substancial para o Bolsa Família. Ah, mas é populismo. O menino aí da Meta, que está ocupando o cargo que o ministro está fazendo, falou, não pode ter populismo. Não interessa, tem que ter medida popular. E olha, a questão da fila do INSS, que o governo dormiu em cima, também é algo que está pegando muito sério. Olha, não teria problema nenhum. Resolve na canetada. Ah, mas o Maringuano está louco, vai fazer... Não, não vai fazer louco nenhum, não. O governo pode dizer quem está na fila, a fila vai andar imediatamente, está aprovada aqui, todas essas, por decreto. Ah, mas tem fraude aqui, tem alguém que está roubando 3 mil aqui, 4 mil ali. Pouco importa, gente. Quem está na fila é pobre. Claro. Resolve na canetada. Da mesma maneira com as dívidas, né, Maringoni? Quem tem dívida, por exemplo, quem tem dívida inferior a 10 mil reais, está anistiado, acabou a dívida, os bancos que se virem, ou reduz o juro para 1.000, reduz. Olha, o governo tem várias maneiras de fazer isso. Ah, mas o TCU vai vir para cima. Ah, mas a mídia. Ah, mas a Globo News. Ah, mas não sei o quê, o Valdo Cruz, não sei quem. Ah, mas o Centrão. Bom, se o governo não está disposto a enfrentar TCU, não está disposto a enfrentar, então dá licença. Tem que... Ou se corre risco, e não é loucura isso que eu estou falando, ou o governo Lula, o único setor que ele confrontou ao longo do mandato foi o funcionalismo público. Ao negar reajuste, ao negar repouso e reajuste, o que o governo Bolsonaro tinha defasado, os salários nossos estão muito defasados, eu sou funcionário público, sou professor. Mas eu não estou falando de mim, do professor que ganha melhor do que a média do funcionalismo. Eu estou falando os agentes de saúde, o funcionalismo que ganha salários de 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. Ficou um ano, Mauro. Houve um reajuste em 2023, em 2024 foi 0. O que o governo quer com uma coisa dessa, indo contra uma base social organizada sua? Ele rompeu com isso. Não precisa dar o reajuste integral agora, mas um gesto de boa vontade é tudo o que é necessário para ir adiante. O Bolsonaro, o ministro Fernando Haddad reclama, você também apontou isso, que o Bolsonaro rompeu o teto de gastos nos últimos anos de mandato. Bolsonaro fez algo que qualquer governo do mundo inteiro fez durante a pandemia. Na crise, no ciclo descendente, na paralisação da atividade econômica que a gente enfrentou 2020, 2021 e 2022, o governo Bolsonaro jogou primeiro 560 bilhões, os números eu estou citando de memória, mas isso está no portal Transparência. Jogou 560 bilhões na economia em 2020, jogou mais 60 em 2021, jogou mais 15 ou 20 bilhões em 2022. Um total deu quase 750 bilhões de reais que o governo tirou do nada, o governo emitiu, jogou esse dinheiro na economia e isso impediu que a economia fizesse um mergulho recessivo, como aconteceu no governo Dilma, quer dizer, houvesse uma depressão na economia. Bolsonaro fez isso porque é bonzinho? Não, porque ele tinha que salvar bancos, ele tinha que salvar uma série de empresas. Agora, isso ajudou a recuperação da economia. A gente não viveu esse mergulho, tanto que 2020 a economia foi muito mal, 2021 ela se recupera e 2022, último ano do governo Bolsonaro, a economia cresceu 3%. Ah, você está elogiando o Bolsonaro, está dizendo que Bolsonaro... Não, claro que não, claro que não.
Eu estou dizendo que, numa situação dessa, até um governo conservador joga dinheiro na economia. Eu vou só, me permite, só uma citação. O Brasil tem o pai dos neoliberais, era um economista carioca chamado Eugênio Goudin. O Eugênio Goudin era um homem de direita, ele nasceu em 1886 e, como tudo que é ruim dura muito, ele foi morrer aos 100 anos em 1986. O Goudin era contra a transferência da capital para Brasília, porque era gasto público. O Goudin apoiou o golpe de 64 e o Goudin era um defensor assim, acirrado da privatização das estatais nos anos 70, já nos anos 70, 50 anos. E o Goudin, num texto de 1954, eu sei disso porque eu estudei o Goudin, escrevi um livro sobre ele, o Goudin diz o seguinte: numa situação de crise, o Estado não tem problema, o Estado gera déficit orçamentário para recuperar a economia, porque o déficit é coberto em seguida pelo crescimento da economia. O Goudin era o inimigo do déficit público. O Goudin era o homem do superávit. Ele não existia nos anos 50 esse qualificativo neoliberal. Mas o Goudin foi o nosso primeiro neoliberal. Ele é o pai dessa gente toda. É o pai do Malan, o pai do Palocci, o pai do Henrique Meirelles, o pai do Paulo Guedes, o pai do Haddad. É o homem que concebe o neoliberalismo no Brasil. Ele dizia, numa situação de crise não há problema em gerar déficit. Nós estamos numa situação de crise. Dane-se o déficit. É preciso recuperar a economia e é preciso, acima de tudo, impedir que o fascismo vença. A minha maior preocupação é impedir a vitória da extrema-direita. Mais adiante, se vê como faz para possíveis rombos, não sei o quê. É melhor a gente tratar rombo estando no governo, melhor o Lula tratar o rombo estando no governo em 2027, do que deixar para 2027 entregar a cadeira, a caneta e o palácio para o Flávio Bolsonaro, para algum outro aventureiro. Você é professor numa universidade pública. Você sabe o que vai acontecer com você se Bolsonaro vence a eleição. Eu sou jornalista, eu sei o que vai acontecer comigo. Né? O pessoal nas periferias também. Então, óbvio, o programa, vamos dizer assim, a proposta de economia política dos dois não tem grande diferença. Mas nós temos uma questão crucial, que é o terreno das liberdades efetivas. Eu sempre digo aqui, prefiro combater o governo na TV do que no pau de arara, entendeu? Exatamente. Então, é uma questão crucial, né? Bom, vamos seguir em frente. A da Salete chega como nova membra, muito obrigado. Júlio Coelho não para a máquina de nos apoiar, obrigado demais. O Araújo manda aqui um superchat bem generoso. Diz: o problema do PT não é a comunicação, mas é também um grande problema. Não são capazes de se autopromover e estão emparedados pela extrema-direita de um lado e pela esquerda radical de outro. Parece pedir para acabar como o PSDB, a ficha deles não cai. Por sinal, prioridade do Haddad em São Paulo, candidato a governador, é ter o apoio do PSDB nesse momento. Incrível. Incrível. Mauro, só um detalhe. Você falou muito bem mais cedo, e eu não vi quem foi que escreveu, sobre essa questão da comunicação. Né? Tem uma variante dessa história do problema é a comunicação, é dizer que o Lula está velho, que o discurso do Lula cansou, está velho. O discurso do Lula não cansou, então o discurso do Lula é despolitizado, ele não entra nas questões. Quando o Lula, naquela fábrica em Goiás, que você falou semana passada, retrasado, ele diz para os trabalhadores e trabalhadoras que o problema do endividamento é que você vai fazendo empréstimo no banco porque você gasta demais e não faz um planejamento, você está jogando para o trabalhador a responsabilidade que é do governo, que é com juros. Ou seja, o Lula não coloca nunca o enfrentamento. A política está no enfrentamento. Na hora que ele tira de ser no enfrentamento, a pessoa pode não ligar lá com CREA, não fala, pô, mas eu estou economizando e não estou conseguindo pagar as dívidas. Ela sente que tem algum problema nessa fala, ela pode não identificar. Então o discurso não é velho, o discurso é inócuo porque é despolitizado, porque não coloca o confronto como algo central. Sim. Então esse discurso da dívida foi escandaloso para mim, escandaloso. Muito, muito, muito. Bom, e ecoado aí por todo esse corpo midiático progressista aí, que dizem isso também, né? Que pobre
não sabe gastar. Mas é que nem aquela coisa, sabe aquela coisa? Dá o Bolsa Família, mas não pode comprar pinga, porque se der dinheiro na mão do pobre, ele vai encher a cara. Não, essa é a lógica. Exatamente. Ele queria proibir quem recebe Bolsa Família de gastar o dinheiro do Bolsa Família com bet. Ué, mas ele tem bet desde o início do governo. Agora o Lula fala, se depender de mim, eu vou acabar com as bets. Agora, na 44º minuto do segundo tempo. O presidente da República virou comentarista político. Ô, Tobias, mais cedo, 1.000 assistindo ao vivo, na verdade 1.200 agora, mas cadê os 1.000 likes? É isso aí, bora likear. O camarada Daniel Keynes, o nosso camarada aqui, muito amigo, muito querido por mim, pelo Maringoni, bom dia. Vai ser difícil fazer campanha para o menos pior, é isso. O Maringoni já tematizou sobre isso nas suas charges aí. Maringoni, vamos falar um pouco do cenário internacional, começando pela vitória, pela derrota de Viktor Orbán na Hungria depois de 16 anos. Perdeu de maneira cachapante depois de 16 anos. É claro que qualquer governo tem desgaste de material depois de tanto tempo, isso em qualquer lugar do planeta. Mas é uma mudança, me parece que relevante. Não é a esquerda que ganhou a eleição. O vencedor Peter Magyati, líder dutista, já foi do partido de Orbán, saiu, é também alguém de direita. Qual o significado dessa derrota? O que muda para a Hungria e para o cenário europeu? Olha, Mauro, a gente tem que comemorar muito essa derrota do Viktor Orbán. O Viktor Orbán a Hungria é um país da periferia da Europa, é quase um país da periferia do mundo. É um país... A Hungria tem menos de 10 milhões de habitantes, então o seu peso é pouco significativo. Agora, a importância que a Hungria ganhou é porque o Orbán é um competente propagador da extrema-direita e do que se chamou de neofascismo, desse ultranacionalismo xenófobo. Aliás, o Orbán é um quadro anticomunista consolidado há décadas. Eu mandei mais cedo, se você puder colocar, um retrato do Viktor Orbán novinho, em 1989, aos 26 anos. Aí tá, Viktor Orbán, a gente vê aquela figura assim, um pouco acima do peso, tal, e não vê que ele foi um jovem boa pinta, tal, cabelo desgrenhado, tal, ele usava barba também. Essa imagem dele, magrinho, ele era uma liderança juvenil anticomunista no final do regime socialista na Hungria. A Hungria foi um regime, adotou o regime socialista de 1949 a 1989. Foi um período instável, mas ao mesmo tempo cheio de conquistas. Por quê? Porque a Hungria sempre foi um país extremamente conservador e o regime conseguiu se estabilizar por conta do apoio soviético. E houve um trauma no meio desse regime, que foi, diante de uma tentativa de derrubada do regime socialista em 1956, o Exército Vermelho não teve dúvida, mandou seus tanques para Budapeste. Tem fotos, a gente acha isso, os tanques desfilando em Budapeste. Foi uma violência séria, isso marcou muito a Hungria e criou uma oposição organizada dentro do regime socialista. Agora, apesar disso, a qualidade de vida melhorou muito. A Hungria, que era um país agrário, antes de 1949, se industrializa, em especial nos anos 70 e 80, se industrializa produzindo bens duráveis, geladeira, eletrodoméstico, e exportava para a Europa esses produtos. Quando cai o socialismo em 1989, a Hungria tem um recuo do seu PIB entre 1990 e 94 de 18%. Se no Brasil o PIB caiu quase 8% depois, com a Dilma II, 18% foi um desastre. A saída de jovens da Hungria foi muito grande. Nessa época surge essa liderança juvenil, estudantil, do Viktor Orbán, que já era um anticomunista figadal. Aquela foto ele está discursando, defendendo a democracia, o fim do regime e tal, na Praça dos Heróis, no centro de Budapeste. O Orbán vem construindo essa sua trajetória política de maneira muito sólida. Eu digo, ele é um ideólogo anticomunista, um ideólogo de extrema-direita desde a juventude. Ele não é uma revista, não é um cara que se torna de extrema-direita na maturidade. E a partir de 2010, quando ele chega no poder, ele chega tendo 68% do parlamento ao seu lado. Imediatamente, ele faz uma nova Constituição
com uma série de restrições, entre elas um poder para supervisionar o poder judiciário, para enquadrar, de acordo com os ditames do seu governo, o poder judiciário, e vai fazendo uma série de reformas que diminuem a independência dos poderes. Ele cria o que se chama democracia iliberal. É a ideia da cabeça dele. Ele não é antiliberal, ele é iliberal, ou seja, um não liberal. Ele é contra o neoliberalismo. Mas ele é anti-neoliberal, ele é pelo fortalecimento do Estado, mas por um caráter muito autoritário do Estado. Então ele avança para cima da autonomia universitária, ele expulsa ONGs do país, enfim, ele cria um regime muito restritivo que culmina com uma reforma trabalhista em 2019, a lá Milei. Os trabalhadores que podiam fazer 250 horas extras por ano podem fazer 400 horas por ano, 400 horas extras, e o patrão só precisa pagar dali a 3 anos essas horas extras. É chamado na Hungria de lei da escravidão. Pois então, o Orbán, mas ele tem uma popularidade porque ele exalta o orgulho nacional, houve um certo crescimento. A pandemia atingiu a Hungria, seriamente, mas ele, com essa emulação do orgulho nacional, expulsar estrangeiros, ele cria ele exalta um nacionalismo que beira os regimes fascistas de extrema-direita dos anos 30. Na questão política em especial. E se contrapõe, há uma teia de interesses, de alianças internacionais que o Orbán traça, que é o seguinte: o principal aliado dele é o Donald Trump, mas dentro da Europa ele é a figura fácil, ele é arroz de festa desses conclaves, dessas reuniões da extrema-direita, ele está em todas. Então tem fórum aquele fórum da conservador nos Estados Unidos, tem reuniões de extrema-direita na Espanha, na própria Hungria e tal, está ele discursando. Não vamos esquecer, ele é um aliado preferencial da família Bolsonaro. Você se lembra? Um herói, né? Eu considero ele como um herói, uma referência. Você se lembra, quando foi 2023, que acho que o Bolsonaro foi dormir na Embaixada da Hungria com medo de ser preso? Então, ele é um aliado do Milei, aliado dessa gente toda. Essa condição dele é que faz com que ele tenha essa repercussão internacional toda. Há um desgaste do governo dele. Agora, a aliança dele com Trump, com Bolsonaro, com o Vox, com o Milei e tal, dá uma das faces do Orbán. Agora, ele é contra a União Europeia, ele é contra as imposições do Banco Central Europeu de medidas restritivas para a economia nos países do euro. Olha só, a Hungria é um país que está no euro e a Hungria é um país da OTAN. Ao mesmo tempo, o Orbán foi contra o bloqueio europeu, o bloqueio americano contra a Rússia, bloqueio do petróleo e tal. Por quê? Por um interesse muito próprio. Ele depende do petróleo russo, a Hungria não produz petróleo, e quando os Estados Unidos e quando a Europa estabelece o bloqueio, explode aqueles oleodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 que passavam pelo Báltico, ele se aproxima ainda mais do Putin. Agora, em 2025 acontece algo pior. Há um gasoduto, um oleoduto, que sai da Rússia, que vem lá da Sibéria, que vem dos Urais, atravessa toda a Rússia, passa pela Belarus, atravessa a Ucrânia e chega até a Hungria. Esse oleoduto fornece o petróleo do país. Sim. A Ucrânia, em agosto do ano passado, bombardeia esse oleoduto e interrompe o que restava de fornecimento de petróleo para a Hungria. Nesse momento, ele vai ao ápice na sua oposição ao Zelensky. Quando isso acontece, ele vira uma unanimidade negativa na União Europeia, mas o Putin se aproxima, o vê como um aliado. Não um aliado ideológico, mas um aliado de interesses. A política tem disso, você tem sinais contraditórios. Bom, ele perde as eleições agora. O que pode acontecer? Quem é que se elege? Quem se elege é esse Peter Magyar, que você falou, que criou um partido há 3 ou 4 anos, o partido TISA. O partido TISA tem 137 de 199 assentos no parlamento unicameral. Ou seja, ele tem 2/3 quase. Ele pode fazer mudança na Constituição, pode fazer muita coisa. Qual é o programa? Bom, esse
Peter Magyar, ele tem 46 anos, ele entrou aos 21 anos, em 2001, no partido Fidesz, do Viktor Orbán. Toda a sua carreira política foi dentro da máquina do partido. E ele se casa com a Judith, a mulher dele, é um quadro desse partido, e eu já pego o nome dela, ela se torna ministra da Justiça. Então, ele se casa com a ministra da Justiça, ele é representante da Hungria em Bruxelas, enfim, é um cara da máquina do partido, muito próximo ao Orbán, e rompe com o Orbán em 2023, ou seja, ele rompeu agora. Então, ele saiu das entranhas, cria esse partido. Qual é o ideário dele? É se reconectar com a União Europeia, fazer um governo abertamente neoliberal, e aí há denúncias da ex-mulher dele, preciso pegar aqui, me dê uma mão aí, quem tiver aí, a Judith Varga. Agora, a Judith Varga, ele tem 3 filhos com a Judith Varga, tem uma denúncia seríssima de violência doméstica, que ele teria agredido ela, e ele é uma pessoa que não se pronuncia sobre questões centrais hoje dos direitos civis, em especial direito das mulheres e direitos da comunidade LGBTQIA+. Ele não fala sobre isso. Claro que é bom ter caído o Orbán, mas caiu para onde? Caiu para a União Europeia, para o apoio ao Zelensky. Não é à toa que o Zelensky foi efusivo em saudar, o Zelensky é um homem de extrema-direita, em saudar a eleição do Peter Magyar. Enfim, é positivo, é bom, mas não tanto, né? É bom, mas não tenhamos ilusões. Vamos usar com moderação, porque a gente não tem claro... Quer dizer, a gente tem uma tendência de para onde ele vai, mas não tem claro como é que vai ser o governo do Peter Magyar. É bom esperar um pouquinho, né? Num primeiro momento, né, Maringoni, parece que o governo, até estou tentando pegar uma imagem dele aqui para mostrar, parece que o governo do Magyar, do ponto de vista da política econômica para os húngaros, não tem grande diferença, né? Vai ser uma política econômica neoliberal, restritiva. Num primeiro momento, pelo menos, parece que a diferença está mais no alinhamento da Hungria, no alinhamento internacional da Hungria, né? Ele falou na campanha que iria revogar várias das leis do Viktor Orbán. Não falou quais. Se são essas restrições à universidade, à opinião, ele controla a imprensa, o Viktor Orbán, com mão de ferro, numa situação de quase censura. Não se sabe se ele vai afrouxar esse tipo de coisa, porque ele é um cara que sai da máquina do partido. Sim. Então é preciso isso. Ele é um jovem de 46 anos, criou o partido Tisa. Agora, é um cara carismático, é um cara competente, um cara que correu o país o tempo todo. Não é um amador, é um profissional. Maringoni, eu queria ainda... Deixa eu ler aqui um comentário que chegou e depois queria passar pelo Peru rapidamente contigo e depois terminar com a guerra, fundamental. É uma conversa mais alongada sobre a guerra. O engenheiro Vitor Vieira diz: camaradas, quem puder apoiar a manifestação dos entregadores, agradeço. É importantíssimo nos centros urbanos, essa modalidade é a única que sobra para o cidadão pobre, favelado. A falta de dignidade da categoria é mais criminalidade. Tem manifestações já pipocando hoje, amanhã e quarta, porque quarta-feira está marcada a votação do PLP, o projeto de lei 152, que regulamenta a profissão do entregador, do trabalhador por aplicativo, com um cenário óbvio de escravização da categoria, a ver qual vai ser a posição de Boulos e do governo, que até agora eram os grandes patrocinadores desse projeto. A posição muito boa está da Fernanda Melchiona, que fez um vídeo muito... E a Sâmia também. A Sâmia vai estar aqui, não vai, essa semana? É o Glauber? Não, ela teve já teve. Sexta-feira. Se o Flávio Bolsonaro for eleito, não vai sobrar nem esse canal para tecer críticas simples assim. Vamos ver. Né? Vamos ver, porque no governo do pai dele, essas garantias democráticas foram mantidas, né? Então, a ver.
né? Há uma possibilidade de agravamento desse aspecto aí da repressão, mas isso não está dado ainda, até porque tem resistência, né? Do lado de cá vai ter muita resistência. Peru, ainda muito rapidamente, Maringa, onde está aqui? Então, a eleição super enrolada no Peru, aparentemente ainda nem acabou a votação, que era para ter acabado ontem, por conta de problemas lá operacionais das urnas, mas ao mesmo tempo que a eleição ainda continua, os estertores, a apuração já começou, a Keiko Fujimori teria assumido a dianteira, mas assim, ela está com 37% dos votos apurados, ela tem 17%, e esse que está no canto direito aí, o Rafael Lopes Aliarga, tem 16%, então ela está na frente, mas muito na frente. Os 3 candidatos favoritos são todos de extrema direita, e a declaração dela agora de manhã já era que a vitória dela é a vitória contra o comunismo. Cenário no Peru, nenhum horizonte de melhora, né, Marinho? Nenhum. Olha, o Peru vive uma situação de desarranjo institucional que é expresso pelo fato desse que vai ser eleito, vai ser o 9º presidente em 10 anos. Se a gente somar com o presidente, com Pedro Paulo Kuczynski, que foi... Se a gente somar com Ollanta-Humala, que encerrou o mandato em 2016, a gente tem 10 presidentes. Esse é o 10º. Nenhum país que tem um presidente por ano, na média, tem uma demonstração boa de estabilidade. Agora, uma outra demonstração de instabilidade é o fato de haver 35 candidatos no primeiro turno. Quer dizer, não há política, né? Não há possibilidade de composição, cada um quer se colocar numa situação de desarranjo total. E o desarranjo total é expresso pelo seguinte: porque as oligarquias não se entendem na repartição do bolo nacional, do excedente nacional. O Peru é um país extrativista. Ele vive da extração do cobre, da prata, do ouro. Então, é um país que a produção dele, quando você tem um país extrativista, é um país que vai extrair especialmente metais da natureza, você cava um buraco, tira o metal e exporta em estado bruto. Você não processa, quase não processa no país. Ou seja, emprega pouca gente, o entorno das minas, da área extrativista não se desenvolve, e o resultado é apesar de uma estabilidade econômica, um crescimento econômico, uma média de 3,5%, 4%, isso não se espalha pela sociedade, é um crescimento econômico com concentração de renda. É um país, eu conheço o Peru, assim, tirando as áreas turísticas, Machu Picchu, o centro de Lima, que é muito bonito, tal, aquela região andina, mas tirando isso, é um país miserável. Você visita a cidade do interior, são cidades realmente miseráveis. Uma dominância, Lima é uma região branca, e você tem os quechas, os descendentes dos incas, vivendo em situação muito precária. O povo que dominou o Peru antes da chegada do invasor espanhol. Mas, além de tudo, existe nas constituições peruanas, desde da primeira, são 5 constituições, desde a independência na década de 1820. Pela própria instabilidade das disputas interoligárquicas, o parlamento conseguiu, e eu chamo parlamento, não é um congresso, porque o Peru vive um semi-parlamentarismo, uma coisa meio esquisita. O poder do parlamento para tirar um presidente é muito grande. Aqui no Brasil, para você fazer um processo de impeachment, você tem que ter determinado tipo de crime, determinado tipo de delito, que o presidente, você tem que provar que isso foi feito, apesar de todo o processo torto que foi feito com a Dilma. No Peru, se você alegar que o presidente tem incapacidade moral para gerir o país, você pode abrir um processo de impeachment. É muito fácil ter uma alegação. Incapacidade moral é tudo, qualquer coisa. Eu achei que o Mauro ontem pisou no meu pé, eu posso criar um processo por incapacidade moral, porque ele não olha por onde anda, e faço disso uma campanha de opinião pública contra o Mauro e tal, e destituo ele da presidência ou de âncora aqui do canal. Estou dizendo, as formalidades legais para abrir um processo de impeachment são muito mais flexíveis ou frouxas do que num país como o Brasil. Isso é um mecanismo que permite a instabilidade. Agora, evidentemente, isso não é a causa da instabilidade. A causa é essa disputa entre as várias frações da oligarquia.
Agora, o grande trauma dos últimos 10 anos, você tem um arco definidor, que foi o golpe da Dina Boluarte em 7 de dezembro de 2022. O presidente era Pedro Castilho, um professor de origem popular do interior, um mestiço de indígena, e o Pedro Castilho é o primeiro presidente abertamente de esquerda que se elege. Agora, ele é abertamente de esquerda, mas era um inepto, não conseguia formar maiorias, era um sujeito desagregador na linha política, mas tinha legitimidade no mandato, foi legitimamente eleito. Ele nunca foi engolido pelas elites oligárquicas de Lima. Ele foi eleito também num processo de fragmentação do quadro político, e ele se elege, compõe com a Dina Boluarte, que é representante da direita, especialmente da região de Lima, e na primeira oportunidade, com um ano e meio de mandato, depois de uma série de inabilidades que ele demonstra no cargo, ela faz um golpe. Curioso é que o Lula tinha acabado de ser eleito e a assessoria do Lula apoia o golpe da Dina Boluarte, marcando que foi o que tem sido essa política externa absolutamente indefensável. É a primeira expressão do que viria a ser a política externa desse governo, porque o golpe foi antes, né, da posse, mas ele já imediatamente apoiou o golpe, apoiou a Dina Boluarte, e acho que foi uma certa antecipação do que viria a ser essa política externa, né? Só para não ficar no ar, a alegação foi que o Pedro Castilho tinha fechado o parlamento e tentado governar como se fosse uma ditadura. O problema é que a assessoria do Lula não conhece, pelo visto, a Constituição peruana. O presidente, como no regime parlamentarista, tem a prerrogativa de fechar o Congresso. O problema é que ele tenta fechar, mas não tem maioria política para obter, maioria na sociedade, para manter esse fechamento. E ele sofre, por parte da extrema-direita, acusação de golpista. A assessoria do Lula compra essa ideia e o Lula solta uma nota felicitando a Dina Boluarte por garantir a democracia no Peru, quando foi um governo violentíssimo, e só no primeiro mês houve 50 assassinatos por parte da polícia. Foi um governo ditatorial, de fato, no Peru. A Dina Boluarte cai 2 anos depois e aprofunda a crise institucional no Peru. Isso aí. Gente, só para dizer, vamos entrar agora no tema da guerra e do petróleo. O preço continua lá em cima, tá? 102,12,13. Vocês veem, só hoje uma subida no preço que se chama petróleo Brent futuro, né? É a grande referência para preço, tá? É quase 7%. Tá? 7% de alta, e pode ter certeza, quanto mais perto chegar do prazo que o Trump deu para iniciar o ataque ao estreito, mais vai subir. Vamos ver se ele vai... É mais uma cascata dele, ou se de fato vai para cima. Bom, fim de semana, sábado, marcado pelo fracasso das negociações... sábado, domingo, agora nem sei, entre Irã e Estados Unidos. A Casa Branca, inclusive, que o Irã foi muito discreto, né? Muito discreto em relação ao fracasso das negociações. A Casa Branca detalhou as exigências que o Irã teria recusado na negociação. Quais eram as exigências? O Irã abrir mão do seu programa nuclear e abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Seria o primeiro caso da história em que o país que vence a guerra se entrega para o país derrotado na guerra, tá? O Trump, então, na sequência do fracasso, anunciou que a partir de hoje, 11 horas da manhã, hora Brasil, irá bloquear o Estreito de Hormuz. O Irã respondeu dizendo que o bloqueio é ilegal e já está anunciando. Não tem essa de baixa... Iraniano não baixa a cabeça, não, estou aprendendo isso. Já disse que vai para cima se os Estados Unidos ousarem querer bloquear o canal. O Trump abriu mais uma frente de combate agora com o Papa, e olha, eu sou católico, conheço bem essa coisa. O Papa Leão XIV é um moderado perto do que foi o Papa Francisco, tá? Nascido nos Estados Unidos, o Trump tem um ódio em relação ao Leão XIV, porque acha que, como ele é nascido nos Estados Unidos, apesar de ter... acho que ele se naturalizou peruano, teve no Peru mais de 20, 30 anos, ele acha que ele é um traidor dos Estados Unidos, tá?
soltou um tweet lá super agressivo em relação ao Papa, xingando de tudo quanto é jeito, disse que o Papa é fraco, só foi escolhido por causa dele, Trump, e para completar, ainda soltou, logo depois de fazer esse ataque ao Papa, essa imagem aqui, que é ele como Jesus Cristo, né? Obviamente, é ele como Jesus Cristo, e muito interessante, porque ele é o Jesus Cristo salvando ou ressuscitando um homem, e você vê, ele está cercado de pessoas brancas, é bem essa coisa, né? Qual é os Estados Unidos do Trump, né? Só tem gente branca, estão vendo ali do lado esquerdo, e do lado direito 2 homens de chapéu, embaixo uma... É claro que é IA isso, né? Uma mulher branquinha, outra parece ser uma médica, uma enfermeira também branquinha, e esse Jesus Cristo, Cristo, ele aparece com a bandeira dos Estados Unidos, soldados e aviões de guerra dos Estados Unidos, a águia careca, que é o símbolo lá dos Estados Unidos, e mais a Estátua da Liberdade. Ele se apresentou assim, o que levou a uma reação do Papa agora cedo. Agora há pouco ele falou, não tenho medo do governo Trump, disse o Papa. Então, o confronto também crescendo entre Trump e o Vaticano, uma atrás da outra. Bom, Maringoni, e aí? Eu vou te deixar no ar um segundinho, mas volto. Avaliação do cenário, do desdobramento aí do fim de semana e o que esperamos daqui para frente. Olha, primeiro, eu não tinha visto essa imagem, achei genial no sentido negativo, genial no sentido bobagem, né? Porque qual é o ato concreto do Trump agora? Ele vai cercar, vai bloquear o Vaticano, vai impedir a entrada do quê? De água benta, enfim, é muito ridículo, porque o Hitler avançou, se criticou o Papa, mas Mussolini nunca usou. Mussolini está na Itália, ele sabia que não pode brigar com o Vaticano, um país majoritariamente católico, como mais naquela época do que agora. Mas essa situação do Irã, eu não gosto muito de ficar dizendo que o chefe de Estado fez bobagem, ou que ele não percebeu tal coisa, ou que ele não planejou aquilo, pelo seguinte, chefe de Estado não é qualquer um, geralmente é um quadro político de grande competência, o pior que seja, tolo não vira chefe de Estado. Essa história de que fulano Beltrano é um idiota, não percebeu a situação e tal, é muito arriscado falar. Até porque um país toma decisões não por uma ordem monocrática, por uma decisão unilateral de uma pessoa, do chefe de Estado. Você tem uma equipe de assessores, de especialistas, estrategistas, não sei o quê, são posições tomadas de conjunto. Agora, pensando nisso, e pensando que o governo americano contrata, tem os maiores especialistas em geopolítica, em estratégia militar e tal, ao olhar para o que foi a última semana das decisões erráticas do governo Trump, eu fico um pouco mais à vontade para criticar. Porque, se a gente lembrar que o Trump, na manhã de terça-feira da semana passada, quase uma semana, tinha dito que ia arrasar uma civilização, ou seja, algo que nenhum chefe de Estado, nem o Hitler falou nenhuma vez na história. 15 horas depois, à noite, às 8 da noite, pouco antes das 9, que era o prazo final, ele recua e fala, como o Mauro fez aqui o editorial da quarta-feira passada, que ele iria negociar em cima da base das propostas feitas no Irã, ou seja, do país que ele estava acusando de ser derrotado, ele falou, é uma base de negociação razoável. E nesses 10 pontos, o Irã colocava a manutenção do programa nuclear e que o Estreito de Hormuz estaria sob comando, sob jurisdição do Irã. Esses 2 pontos estavam colocados. E o Trump tinha concordado com isso. E tinha dito que ia negociar. E a negociação que vai para o Paquistão vai num certo tom, não de otimismo, mas de que a situação poderia melhorar um pouco. Na terça-feira, no dia do ataque, o New York Times soltou uma matéria imensa, eu acho que até te mandei, Mauro, que é de 2 repórteres, que é uma descrição pormenorizada do que foram as reuniões mantidas no dia 11 de fevereiro,
O ataque ao Irã foi dia 28. No dia 11 de fevereiro, e isso é o que o New York Times conta, o Benjamin Netanyahu, o chefe do Mossad e o alto comando do governo israelense vai à Casa Branca, se reúne com Donald Trump, com Marco Rubio, o secretário de Estado, com Peter Hegseth, com o general Don Kane, que é o chefe do alto comando do Exército, e entre outros assessores, para decidir como queriam proceder perante o Irã. E aí a matéria é muito detalhada, a ponto de descrever o seguinte: quem se sentou de cada lado da mesa, é alguém que estava na reunião e foi anotando. Que roupa estava usando. Aquelas coisas típicas de jornalismo dos Estados Unidos, né? O chamado New Journalism, né? Muito interessante. Você leu essa matéria? Não li. Mas olha, vale mesmo, porque aí a matéria mostra que quem foi querendo o ataque foi o Netanyahu. Aí, na reunião, o Vance não está na reunião, ele estava no Azerbaijão, se não me engano. Ele volta depois, mas o Netanyahu bota pilha no Trump, e o Trump hesita um pouco, e o Peter Hegseth sai na frente dizendo: é isso mesmo, vamos atacar, nós estamos prontos para isso, nós estamos lá com todo o nosso efetivo, vamos fazer o ataque. O Marco Rubio, que é esse acelerado, que é o homem que está planejando, que está montando o cerco a Cuba, que não é nenhuma flor que se cheire, falou: calma, gente, não é bem assim, vamos estudar melhor. E o Trump, nesse momento, nessa conversação, o Trump adere à vibe, à diretriz do Peter Hegseth, do seu secretário de guerra, e do Netanyahu, e do chefe do Mossad, fala: não, vamos para o ataque. A matéria mostra a ideia que está sendo ventilada faz tempo, de que quem deu o tom foi o Netanyahu, que o Trump entrou na diretriz do Netanyahu, coisa que o Trump nega, mas a matéria mostra bem isso. Eles planejam o ataque acontece, tudo que a gente sabe, o Irã resiste, o Trump entra no atoleiro, o Netanyahu quer manter o ataque, mas quando eles saem quando o Irã, quando o Trump, em cima da ameaça de arrasar com a civilização, recua, e Israel, horas depois, ataca o sul do Líbano, a gente vê que tem uma diferença de propósitos entre Israel e Estados Unidos. O Trump quer sair rapidamente desse atoleiro, porque tem eleições em novembro, porque a manutenção de uma guerra impopular compromete o seu desempenho eleitoral republicano em novembro. O Netanyahu, por outro lado, tem duas questões. O sul do Líbano é uma área que Israel quer expandir, o Israel quer conquistar para fazer a grande Israel, mas mais do que tudo, o Netanyahu tem um problema interno. Se ele sai da guerra, a possibilidade dele cair, do seu governo cair, é muito grande. E é imediato, ele tem uma série de processos de corrupção, ele pode ir para a cadeia. Quer dizer, isso tudo são conjecturas, mas ele tem esse receio. Então, ele quer manter a guerra. E aí fica a dissonância entre os dois, uma aliança com objetivos distintos. Essa aliança com objetivos distintos gera, a meu ver, essa hesitação. Vamos para o ataque, não vamos para o ataque, aceitamos os pontos do Irã, não aceitamos os pontos do Irã. E aí o J.D. Vance, que não estava naquela reunião, mas externou isso, o New York Times mostra, uma posição contrária ao ataque. Eu, no sábado, estava um pouco mais otimista, achando que pelo fato do Vance ter ido dirigir, poderia haver algum entendimento, mas não. O Vance, depois de 20 horas de reunião, faz aquele pronunciamento no sábado à noite, dizendo que o Irã não aceita as nossas propostas. Eu falo, mas não eram as propostas do Irã que estavam na mesa? E virou a chave, agora são as propostas americanas. Essa dissonância de o que vai ser feito é que me mostrou o seguinte: os Estados Unidos estão sem estratégia. Uhum. Há um problema na negociação. Quem está na mesa é Estados Unidos e Irã. Israel não está na mesa. E isso deve ter acirrado, isso também é conjectura minha, isso deve ter acirrado os atritos entre Netanyahu e Trump, de como proceder diante da guerra. Aí fala, bom, vamos botar o pé no freio, o Trump está alegando que o Irã está fazendo uma extorsão global,
exige a reabertura imediata, até agora, às 9 horas da manhã. Eu não sei o que aconteceu, Mauro, se você está acompanhando aí, que senão eles iam deflagrar um ataque. Ainda não tem notícia, não. Devastador. Vamos ver se ele vai recuar de novo, né? O taco. Trump always chickens out, né? Trump sempre amarela. Como é que vai ser a tática? Agora, eles estão numa hesitação. A competência estratégica dos Estados Unidos está sob suspeita. A Economist, que é a revista do mercado financeiro britânica mais influente do mundo, soltou a sua edição às quintas-feiras. Na edição de quinta-feira, o editorial principal, a Economist é uma revista muito bem feita, ela tem 6 ou 7 editoriais sobre temas específicos e depois um noticiário corrente. Em geral, o noticiário é muito bem apurado e os editoriais são profundamente ideologizados. Ideologizados é o seguinte, eles às vezes passam do tom. Mas o tom do editorial principal da última Economist é o seguinte, o título é Trump é o grande perdedor da guerra do Irã. E eles vão detalhando o porquê. E um dos pontos que eles colocam é o seguinte, o Trump fez com que os Estados Unidos perdessem sua autoridade moral na cena internacional. As suas hesitações, idas e vindas de decisões, tiram dele essa capacidade de ser uma liderança internacional em conteste. Ele está tendo que usar a força muito mais do que a capacidade de convencimento. É o que o Gramsci falava, né? Ele perde a capacidade de essa liderança moral, de ter uma capacidade de aparentar como defensor dos grandes valores ocidentais. Isso está em xeque. Essa volta da instabilidade na questão iraniana, o Irã falou que não vai ceder. É admirável o que o Irã está fazendo. Essa resistência, praticamente sozinho. Eu leio de que a China está por trás de tudo, de que a China é o grande estrategista. É possível que a China esteja, sim, buscando patrocinar esse acordo de paz pela mão do Paquistão, né? A China também é um beneficiário, a China tem um interesse enorme, porque o Irã é o principal país da nova Rota da Seda, são 150 países, a nova Rota da Seda, o maior deles é o Irã, 94 milhões de habitantes, país industrializado, a gente está vendo que é o Irã. A China é um beneficiário. Não sei se é a China que está dirigindo. Isso parece uma subestimação do que é a competência iraniana. Né? A liderança iraniana. Agora, uma coisa a mais, só para terminar, o governo iraniano colocou o Irã no centro das grandes potências globais. Você tem hoje 4 potências militares globais de muito peso. Claro, primeiro os Estados Unidos, segundo a China, terceiro a Rússia, e o Irã entra nesse pequeníssimo time. Dos 4, é o único que não tem poder nuclear. Então, Estados Unidos, Rússia, China e agora Irã. O Irã. Olha, se tivesse negócio que o Lula está propagando, precisa abrir o Conselho de Segurança, precisa ampliar o Conselho de Segurança, o Lula fala isso porque quer o Brasil lá. Não, quem tem que entrar é o Irã. Você não tem um representante do Oriente Médio, um representante do sul do mundo real, tem a China, tudo bem, mas do sul do mundo mesmo, que é um país em desenvolvimento e tal, o Irã seria, isso a gente teria que fazer peso para o Irã entrar no Conselho de Segurança. Porque a demonstração, olha, de competência, mas mais do que tudo, Mauro, de compromisso da população com a nação, com a pátria, aquela cena que você mostrou semana passada, da população indo proteger a infraestrutura do país, usinas termoelétricas, usinas nucleares, ou seja, sua infraestrutura, a população foi servir de escudo humano. Se viesse o tal do ataque que vai destruir uma civilização, a população foi lá e fala, atira, abriu o peito. Isso eu nunca vi. Uma coisa é a vanguarda, uma coisa é o Che Guevara, Fidel Castro, a vanguarda de um partido, de um exército, ir para o sacrifício é uma coisa. A população em massa falar, nós estamos defendendo a nação, a pátria, a civilização, a história, as tradições. Olha, eu fiquei arrepiado quando vi isso. Arrepiado. Impressionante. Só para encerrar, a Clarice já está esperando faz tempo aqui, quero muito falar com ela sobre a questão da energia. Uma última questão é que, neste contexto, é de chorar.
a gente vê essa deriva sionista do governo Lula, né? Está confirmado até o momento, não foi cancelado o encontro sionista que acontecerá na próxima quinta-feira, dia 16, no Itamaraty, portanto, um encontro oficial do governo Lula com toda a cúpula sionista do país para defender o sionismo sob a capa de luta contra o antissemitismo, no mesmo momento que uma das bases, um dos sustentáculos do governo Lula, que é o PSB, né? A Tabata Amaral está no PSB hoje, é hoje uma das principais lideranças do PSB, apresentou seu projeto para a aprovação da lei de combate, de transformar a luta contra os sionistas em ilegal. No exato momento em que, na França, o partido do Macron, o grande parça do Lula a nível internacional, está fazendo a mesma coisa. Essa semana deve ser votado um projeto de lei para colocar na ilegalidade a luta contra o sionismo. Eu acho lamentável, de chorar mesmo, mas ao mesmo tempo revelador do momento que vivemos, né, Maringoni? Olha, Mauro, só para encerrar, e curtinho, que eu não quero atrasar o programa, o Lula sempre foi ambíguo. Eu lembro que logo que ele toma posse em 2003, estava acontecendo o Fórum Social Mundial, que era uma grande conferência. Você foi, eu te encontrei num dos fóruns. Isso. Movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda, tal, se reuniam em Porto Alegre, quando o PT dirigia a prefeitura e depois o governo do Estado. O Lula vai, e ao mesmo tempo, naquela semana, em 2003, ele acabou de tomar posse, estava acontecendo o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que é o Fórum da Plutocracia Global. Ele vai a Porto Alegre e, contra a opinião geral, ele vai a Davos também. Ou seja, ele bota um pé em cada canoa. Sempre o Lula botou um pé em cada canoa. O problema é que, no primeiro e no segundo mandato, havia uma certa flexibilidade na conjuntura mundial que você podia ser ambíguo, você podia ir lá conversar com o Bush, você podia externar apoio a Cuba, a situação não estava tão acirrada. Isso não era tão perceptível. O problema é que a ambiguidade tradicional do Lula agora se torna vexatória, porque você ser ambíguo significa ele falar contra o sionismo, uma diplomacia declaratória, e abrir espaço para assassinos, para quem defende o genocídio, para quem defende o sangue contra os palestinos. Então, é vergonhoso, é vergonhoso. E olha, num setor da população, o Lula vai perder voto com isso, ele devia olhar para essa questão, porque o sionismo é de extrema-direita, e a gente se lembra nas eleições de 2018, o Bolsonaro foi ao Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, foi aplaudidíssimo pela comunidade sionista, não é a comunidade judaica, não, comunidade sionista, e essa gente apoia a extrema-direita. Há tempo ainda do Lula proibir esse convescote de extrema-direita, patrocinado dentro do governo pela Clara Ante. Essa gente tem tanto auditório em Brasília, auditório de hotel, aluga um lugar, essa gente tem dinheiro. Agora, o Itamaraty abre espaço, diz muito sobre o que é o governo Lula. Essa ambiguidade não vai longe e pode ser fatal. Mauro, obrigado. Eu falo demais. Tua presença aqui, não, fundamental, cara, fundamental, sempre fundamental tua presença aqui. Obrigado, Maringoni, começar a semana contigo, é isso. Recebemos as ordens do comandante Maringoni. Boa semana para ti. Boa semana. Peraí, agora nós vamos receber as ordens da comandanta Clarice Ferraz. Dê as ordens, Clarice Ferraz. Bom dia, Maringoni. Bom me ouvir também. Muito bom, ela estava assistindo aqui. Bom dia, eu vou saindo aqui. Obrigado, Maringoni. Abração. Tchau, tchau. Fico aqui para ouvir as ordens de Clarice Ferraz. Abração.